galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos da Champions League, dos jogos da Libertadores, dos jogos da Copa Sul-Americana, mais os jogos de Cruzeiro, Vasco e Grêmio pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando aí das semifinais da Champions League, vamos começar falando de Manchester City e Real Madrid. O Manchester City nas quartas de final eliminou o Atlético de Madrid. Já o Real Madrid, por sua vez, nas quartas de final eliminou o Chelsea. O Manchester City que está na sua segunda semifinal consecutiva de Champions League, assim como o Real Madrid. O Manchester City tenta chegar na sua segunda final consecutiva. Já o Real Madrid tenta voltar a uma final de Champions League após 4 anos. A última final de Champions League do Real Madrid foi em 2018. O Manchester City que defende um tabu. O Manchester City nunca perdeu do Real Madrid na Inglaterra em jogos de Champions. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que vai ser um jogo igualado entre o líder do campeonato inglês versus o líder do campeonato espanhol. Acho que vai ser aquele jogo que o Real Madrid vai tentar levar um placar que deixe tudo aberto para o jogo de volta na Espanha. E o Manchester City tenta levar a vantagem para o jogo de volta no Santiago Bernabéu. 2-1 para o Manchester City esse primeiro jogo. Liverpool e Villarreal. O Liverpool nas quartas de final eliminou o Benfica. Já o Villarreal, por sua vez, surpreendeu eliminando o Bayern de Munique. O Liverpool que está de volta a uma semifinal de Champions League após 3 anos. A última semifinal de Champions League do Liverpool foi em 2019. Já o Villarreal chega pela segunda vez na sua história numa semifinal de Champions. O seu melhor resultado tinha sido em 2006, quando parou na semifinal para o Arsenal. O Liverpool que não perde há 10 jogos. Tenta voltar a uma final de Champions League após 3 anos. A última final de Champions League do Liverpool também foi em 2019. O Villarreal tenta chegar na sua primeira final. O Liverpool não perde há 10 jogos. O Villarreal não perde há 5. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo que o Villarreal fez contra a Juventus e contra o Bayern, jogando no Juventus Stadium e na Allianz Arena, e pela questão da volta ser na casa do Villarreal, eu acho que o Villarreal vai impor algumas dificuldades para o Liverpool. Acho que esse primeiro jogo o Liverpool vai vencer, mas com um placar assim, difícil, assim, 2-1 para o Liverpool esse primeiro jogo. Agora vamos falar da Libertadores, vamos começar falando de Libertad e Atlético Paranaense. O Libertad no seu último jogo na Libertadores ganhou do Caracas. Já o Atlético Paranaense, por sua vez, no seu último jogo ganhou do The Strongest. Os dois times que tentam sua segunda vitória no grupo, cada um no grupo até agora conseguiu uma vitória e um empate. O Libertad empatou com o The Strongest e ganhou do Caracas. Já o Atlético Paranaense empatou com o Caracas e ganhou do The Strongest. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como o Atlético Paranaense costuma ser um time forte dentro da Arena da Baixada, mas fora de casa não costuma desempenhar a mesma força, eu acho que o Libertad ganha esse jogo. 1-0 para o Libertad. Estudiantes e Bragantino. O Estudiantes no seu último jogo empatou com o Nacional no Uruguai. Já o Bragantino, por sua vez, empatou com o Vélez na Argentina. Os dois times que estão com campanhas semelhantes no grupo, ambos uma vitória e um empate. O Estudiantes ganhou do Vélez e empatou com o Nacional. Já o Bragantino ganhou do Nacional e empatou com o Vélez. O Estudiantes que não perde há 10 jogos. O Bragantino, por sua vez, não perde há 6. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Estudiantes que costuma ser forte dentro de casa, ou por um Bragantino que costuma sempre dar trabalho tanto em casa quanto fora. Eu acho que o Bragantino consegue sair com mais um ponto dentro da Argentina, 1-1. Agora vamos falar de Corinthians e Boca Juniors. O Corinthians no seu último jogo na Libertadores ganhou do Deportivo Cali. Já o Boca Juniors, por sua vez, no seu último jogo ganhou do Always Red. Os dois times que tentam se recuperar no grupo na Libertadores, ambos têm uma derrota e uma vitória. O Corinthians derrota para o Always Red e vitória contra o Deportivo Cali. Já o Boca Juniors, por sua vez, derrota para o Deportivo Cali e vitória contra o Always Red. O Boca Juniors que não perde há 5 jogos, tenta quebrar um tabu. O Boca Juniors nunca ganhou do Corinthians jogando no Brasil por competições internacionais. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Boca Juniors que precisa se recuperar na Libertadores, assim como o Corinthians, mas o Corinthians tem a questão de precisar dar uma resposta após o clássico contra o Palmeiras no fim de semana. Eu acho que vai ser 1-0 Corinthians esse jogo. Independiente Del Valle e Atlético Mineiro.
O Independiente Del Valle, no seu último jogo na Libertadores, empatou com o Tolima. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, no seu último jogo, empatou com o América Mineiro. Ambos têm uma vitória e um empate no seu grupo na Libertadores. O Atlético Mineiro, vitória contra o Tolima, empate contra o América Mineiro. Já o Independiente Del Valle, vitória contra o América Mineiro e empate contra o Tolima. O Atlético Mineiro, que não perde 16 jogos, tenta manter um tabu. O Atlético Mineiro não perde na Libertadores desde 2019. Meu palpite para esse jogo, apesar do jogo ser na altitude, eu acho que o Atlético Mineiro consegue uma vitória. 2-1 para o Atlético Mineiro. América Mineiro e Tolima. O América Mineiro, no seu último jogo na Libertadores, como já mencionado, empatou com o Atlético Mineiro. Já o Tolima, como já mencionado, empatou com o Independiente Del Valle. Os dois times que tentam sua primeira vitória na fase de grupos da atual edição da Libertadores. O América Mineiro perdeu do Del Valle e empatou com o Atlético Mineiro, como já mencionado. O Tolima perdeu do Atlético Mineiro e empatou com o Del Valle, também como já mencionado. O Tolima que tenta quebrar um tabu. O Tolima nunca venceu clubes brasileiros jogando no Brasil. Meu palpite para esse jogo. Jogo complicado para o América Mineiro, mas acho que o América Mineiro consegue sair com uma vitória. 2-1 para o América Mineiro. Fortaleza e Alianza Lima. Aliás, antes de falar desse jogo, deixar os parabéns ao Fortaleza pelo título do Campeonato Cearense fim de semana. O Fortaleza, no seu último jogo na Libertadores, perdeu do River Plate. Já o Alianza Lima, por sua vez, perdeu do Colo-Colo. Os dois times que tentam sua primeira vitória, ambos têm 2 derrotas em 2 jogos. O Fortaleza perdeu do Colo-Colo e do River Plate. Já o Alianza Lima perdeu do River Plate e perdeu do Colo-Colo. O Alianza Lima que tenta quebrar um tabu. O Alianza Lima não vence na Libertadores há 10 anos e 25 jogos. A última vitória do Alianza Lima em jogos de Libertadores foi em 2012, quando ganhou do Nacional no Uruguai. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Fortaleza que tem a pressão de conseguir sua primeira vitória dentro do Castelão para não se complicar no grupo. Contra um Alianza Lima que tem essa pressão de estar há 10 anos sem vencer uma partida de Libertadores. Eu acho que vai ser. Acho que o Fortaleza ganha esse jogo e ganha até bem. 3-1 pro Fortaleza. Emelec e Palmeiras. O Emelec, no seu último jogo na Libertadores, empatou com o Deportivo Táchira. Já o Palmeiras, por sua vez, no seu último jogo na Libertadores, ganhou do Independiente Petroleiro. Os dois times que estão em situações diferentes nessa fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Emelec empatou seus 2 jogos contra o Independiente Petroleiro e Deportivo Táchira, o Palmeiras ganhou os 2, contra o Táchira e contra o Independiente Petroleiro. O Emelec está com 2 empates, tenta sua primeira vitória. Já o Palmeiras tenta manter o 100% de aproveitamento. O Emelec que não perde a 7 jogos, o Palmeiras não perde a 4. O Palmeiras tenta manter um tabu, o Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores desde 2019. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como o Palmeiras costuma ser um time forte tanto dentro quanto fora de casa na Libertadores, mas em especial fora de casa, eu acho que vai ser 2-1 pro Palmeiras esse jogo. Universidade Católica e Flamengo. A Universidade Católica, no seu último jogo na Libertadores, ganhou do Sport Cristal. Já o Flamengo, por sua vez, vem de vitória contra o Tajeres. As duas equipes que estão em situações distintas na fase de grupos. Enquanto a Universidade Católica tem uma derrota e uma vitória, o Flamengo tem 2 vitórias. O Flamengo tenta manter o 100% de aproveitamento. A Católica perdeu do Tajeres e ganhou do Sport Cristal. Já o Flamengo ganhou seus 2 jogos contra o Sport Cristal e contra o Tajeres. A Universidade Católica que tenta manter um tabu. A Universidade Católica em 3 jogos nunca perdeu para o Flamengo no Chile por competições internacionais. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Flamengo ainda está um time meio estável ainda, um time que ainda não está 100% ajustado. Tem a questão desse tabu contra a Universidade Católica no Chile. Eu acho que esse tabu vai se manter, 1-1 para esse jogo. Agora vamos para a Copa Sul-Americana, vamos começar falando de General Cabadelo e Ceará. O General Cabadelo, no seu último jogo na Copa Sul-Americana, perdeu do Independiente. Já o Ceará, por sua vez, conseguiu uma vitória histórica contra o Deportivo Laguairás, que foi a primeira vitória do Ceará fora de casa por competições internacionais. O Ceará que tenta manter o 100% de aproveitamento, o Ceará tem 2 vitórias em 2 jogos. Já o General Cabadelo tenta conseguir sua primeira vitória nessa Copa Sul-Americana.
O General Cabadinho empatou com o Deportivo Laguairá e perdeu do Independiente. O General Cabadinho que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um General Cabadinho que não vem num bom momento. Contra um Ceará que aos poucos está se ajustando sob o comando do Dorival Júnior. Eu acho que vai ser 1-0 para o Ceará esse jogo. Acho que o Ceará vai conseguir sua segunda vitória fora de casa por competições internacionais. Independiente Medellín Internacional. O Independiente Medellín no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do 9 de outubro. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo empatou com o Guarinha. O Independiente Medellín que tenta sua segunda vitória na Copa Sul-Americana. O Independiente Medellín empatou com o Guarinha e ganhou do 9 de outubro. Já o Internacional, por sua vez, em 2 jogos conseguiu 2 empates contra o 9 de outubro e contra o Guarinha. O Internacional que, apesar de não viver uma boa fase no futebol brasileiro, vem de 3 jogos sem derrota. Já o Independiente Medellín, contando o Campeonato Colombiano e Copa Sul-Americana, não perde a 10. Vamos palpite para esse jogo, vamos lá. Um jogo que para o Inter tem a obrigação de ganhar, pelo fato do Inter vir de 2 empates contra os times mais fracos do grupo. Contra um Independiente Medellín que atravessa um bom momento no futebol colombiano. Eu acho que o Inter vai conseguir o seu terceiro empate em 3 jogos, 1-1 para esse jogo. Fluminense e União Santa Fé. O Fluminense no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do Júnior Barranquilla. Já a União Santa Fé, por sua vez, ganhou do Oriente Petroleiro. Os dois times que estão em situações diferentes no seu grupo na Copa Sul-Americana. União Santa Fé empatou com o Júnior Barranquilla e ganhou do Oriente Petroleiro. Já o Fluminense, por sua vez, ganhou do Oriente Petroleiro e perdeu do Júnior Barranquilla. União Santa Fé que no futebol argentino vem de 3 jogos sem derrota. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do União Santa Fé ter a chance de impor algumas dificuldades para o Fluminense está no momento meio estável. Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, ali apertado, mas consegue uma vitória, 1-0 para o Fluminense. Cuiabá e River Plate do Uruguai. O Cuiabá no seu último jogo na Copa Sul-Americana perdeu do Racing. Já o River Plate do Uruguai, por sua vez, perdeu do Melgar. O Cuiabá aqui em 2 jogos na Copa Sul-Americana tem uma vitória e uma derrota. Ganhou do Melgar e perdeu do Racing. Já o River Plate do Uruguai, por sua vez, nos seus 2 jogos conseguiu 2 derrotas. Perdeu do Racing, perdeu do Melgar. O River Plate do Uruguai que não venceu 3 jogos, voltando no Campeonato Uruguai e Copa Sul-Americana. Palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse um clube mais tradicional em competições internacionais, eu iria de uma goleada fácil. Mas como o Cuiabá é um time que ainda não tem muita tradição em competição internacional, não tem muito hábito de jogar competições internacionais, eu acho que vai ser um jogo que o River Plate do Uruguai vai impor algumas dificuldades para o Cuiabá, dentro da Arena Pantanal. Mas eu acho que o Cuiabá consegue sair com uma vitória, 1-0 para o Cuiabá. Antofagasta e Atlético Goianiense. O Antofagasta no seu último jogo na fase de grupos da Copa Sul-Americana perdeu da LDU. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, conseguiu uma vitória histórica contra o Defensa e Justiça dentro da Argentina. O Antofagasta que em 2 jogos na Copa Sul-Americana perdeu os 2. Perdeu para a equipe do Defensa e Justiça jogando em casa e perdeu da LDU jogando no Equador. Já o Atlético Goianiense, por sua vez, conseguiu 2 vitórias históricas em 2 jogos contra a LDU e Defensa e Justiça. O Antofagasta, que contando o Campeonato Chileno e Copa Sul-Americana, não vence a 9 jogos. O Atlético Goianiense, por sua vez, não ganha 3. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Antofagasta que não vem em boa fase no futebol chileno e que não vem numa boa fase na Copa Sul-Americana. Contra um Atlético Goianiense que na Copa Sul-Americana vem de 2 vitórias históricas contra a LDU e Defensa e Justiça. Acredito que o Atlético Goianiense vai conseguir sair com uma vitória dentro do Chile, 1-0 para o Atlético Goianiense. Jorge Wilstermann em São Paulo. O Jorge Wilstermann na última rodada da Copa Sul-Americana perdeu do Ayacucho. Já o São Paulo, por sua vez, ganhou do Everton do Chile. O Jorge Wilstermann que tenta sua primeira vitória na atual edição da Copa Sul-Americana. O Jorge Wilstermann em 2 jogos empatou com o Everton jogando no Chile e perdeu do Ayacucho jogando em casa. Já o São Paulo, por sua vez, tenta manter o 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. O São Paulo ganhou seus 2 jogos, ganhou do Ayacucho jogando no Peru e ganhou do Everton jogando no Morumbi.
O Jorge Wilson também aqui vem de 4 jogos sem vencer, lutando no Campeonato Boliviano e Copa Sul-Americana. Já o São Paulo vem de 3 jogos sem vencer, lutando os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mais ainda da Copa do Brasil contra o Juventude. Meu palpite para esse jogo. Vamos lá. Um São Paulo que não costuma jogar bem fora de casa, tem a questão de jogar na altitude, que é uma questão que sempre complica os times brasileiros quando vão jogar na Bolívia. Espero queimar a língua, mas acho que vai ser 1 a 0 pro Jorge Wilson nesse jogo. União La Calera e Santos. União La Calera no seu último jogo na Copa Sul-Americana ganhou do Banfield. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo ganhou da Universidade Católica do Equador. Os dois times que estão em situações diferentes nesse grupo na Copa Sul-Americana. União La Calera tem um empate e uma vitória. Empatou com a Universidade Católica do Equador e ganhou do Banfield. Já o Santos, por sua vez, tem uma derrota e uma vitória. Perdeu do Banfield e ganhou da Universidade Católica do Equador. A União La Calera que não perde há 5 jogos, contando o Campeonato Chileno e Copa Sul-Americana. União La Calera tenta manter um tabu contra times brasileiros. Nas 3 vezes que a União La Calera recebeu times brasileiros no seu estádio, contando Copa Sul-Americana e Libertadores, a União La Calera nunca perdeu para clubes brasileiros. Vamos palpite para esse jogo, vamos lá. Um Santos que precisa ganhar para começar a ficar numa boa situação no seu grupo, assim como o União La Calera. Mas para o Santos tem o empecilho de não jogar bem fora de casa igual jogar na Vila Belmiro. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo no Chile. Agora vamos para o brasileiro da Série B, vamos falar de Cruzeiro e Londrina. O Cruzeiro no seu último jogo na Série B empatou com a Tombense. Já o Londrina, por sua vez, empatou com o Novo Horizontino. Os dois times que nos 3 primeiros jogos nessa Série B estão com campanhas iguais. Ambos têm uma vitória, um empate e uma derrota. O Londrina que tenta quebrar um tabu. O Londrina não vence o Cruzeiro desde 2002. Esse jogo, vamos lá. O Londrina que tem a pressão de recuperar pontos após o empate contra o Novo Horizontino em casa. Contra um Cruzeiro que ainda está tentando se ajustar nessa temporada. E que tem que tomar cuidado para não perder pontos no Mineirão, para não se complicar na luta pelo acesso na Série A lá na frente. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Cruzeiro esse jogo. Operário de Ponta Grossa e Grêmio. O Operário no seu último jogo na Série B perdeu do Náutico. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Guarani. Os dois times que estão com campanhas iguais nesses 3 primeiros jogos. Ambos têm uma vitória, um empate e uma derrota nos 3 primeiros jogos da Série B. O Operário que ainda não perdeu em casa, contando o Campeonato Paranaense e o início da Série B nesse ano. Palpite para esse jogo, vamos lá. Um Operário que ainda não perdeu em casa nessa temporada. Contra um Grêmio que ainda está tentando se recuperar nessa Série B. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de Vasco e Ponte Preta. O Vasco no seu último jogo na Série B empatou com a Chapecoense. Já a Ponte Preta, por sua vez, no seu último jogo ganhou do CRB. O Vasco que tenta sua primeira vitória nessa Série B. O Vasco em 3 jogos conseguiu 3 empates. Já a Ponte Preta nos seus 3 primeiros jogos conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota. A Ponte Preta que tenta quebrar um tabu. A Ponte Preta não ganha do Vasco desde 2015. Já o Vasco tenta voltar a vencer depois de 5 jogos. Palpite para esse jogo. Vamos lá, uma Ponte Preta que precisa dar uma resposta nessa Série B após ter sido rebaixado no Campeonato Paulista. Contra um Vasco que não atravessa um bom momento nos últimos jogos e que tenta sua primeira vitória nessa Série B e que tem a obrigação de ganhar em casa. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Vasco esse jogo. Bom, falamos da semifinal da Champions League, falamos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B, deixem meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários também. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a quem está crescendo no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!